Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nathalie, faço parte do Grupo Musa e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre a Bíblia. A Sagrada Escritura é um dos pilares da Santa Igreja, por isso é muito importante nós tratarmos sobre esse assunto. A Bíblia em si é uma biblioteca de livros, contendo 72 livros, escrito durante mais ou menos 1600 anos. Contando antes e depois de Cristo. A Bíblia ela foi escrita por Deus. Todos os livros que tem na Bíblia são inspirações do Espírito Santo, que usou de pessoas para que se tornasse na linguagem humana, no caso. Como se fosse um ditado. Quando você está na escola, a professora dita e você escreve. O texto foi ditado e produzido pela professora. Você só escreveu. Então, usando de profetas, escribas, sacerdotes, Deus escreveu a Bíblia. Para quem é a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita por católicos e para católicos. A Bíblia ela depende 100% da Sagrada Tradição, porque a Sagrada Tradição também é a tradição oral. Então, de pai para filho, a Sagrada Escritura foi passando de forma oral até ser escrita por sacerdotes, escribas, e também por profetas. Sendo assim, a Sagrada Escritura depende 100% da Santa Igreja, senão não existiria a Bíblia. Para a resposta de muitas dúvidas, é importante ressaltar e deixar bem claro que a Bíblia por si só não é autoridade. Como eu acabei de falar, a Bíblia depende do Sagrado Magistério e da Sagrada Tradição. Sem ambos não existiria a Bíblia, ou seja, sem a Sagrada Igreja, a Santa Igreja, não existiria a Bíblia. Então o cristianismo, o cristianismo puro, o cristianismo católico, ele usa a Bíblia como um dos elementos, um dos pilares para abastecer e fortalecer a nossa fé, mas não é o único. Também tem o respeito, a veneração à Sagrada Tradição e ao Sagrado Magistério. O Catecismo fala que o cristianismo é uma religião da Palavra de Deus. Não é uma palavra escrita e morta, muda, mas a palavra viva, que é Jesus. Então não tem como eu levar somente a Bíblia como autoridade única da minha fé, porque a Bíblia relata acontecimentos, a Bíblia relata a vinda de Jesus. Falar que a Bíblia por si só é autoridade é ignorar a vinda de Cristo, vivida e vista pelos apóstolos, que é o Sagrado Magistério. Então, 1 João não seria o verbo que se fez carne, sim a palavra que continua a palavra. A Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 4 subdivisões. O Pentateuco, que conta a história e a trajetória da revelação de Deus ao homem, até chegar o povo de Deus à Terra Prometida, que é Israel. Na Pentateuco a gente encontra as leis de Deus, os pais, da Bíblia, Abraão, Moisés. E lá a gente tem todo o conhecimento do início da nossa fé, de onde surgiu. E vai de Gênesis a Deuteronômio. Hoje em dia o Pentateuco é usado como Torá para os judeus. Também tem os livros históricos, que contam a história do povo de Deus desde a chegada à Terra Prometida, Israel, até mais ou menos perto da vinda de Jesus, da chegada de Jesus. E vai de Josué a Macabeus. Em seguida, vem os livros sapiensais, mais conhecidos como os livros de sabedoria. É através desses livros que os sábios, eles proclamam, eles falam da sabedoria em Deus, de como chegar à sabedoria em Deus. E ele vai de Jó a Eclesiástico. E por fim, do Antigo Testamento tem os livros proféticos, onde homens de fé, depois de terem vivido as experiências com Deus, foram chamados a proclamar as palavras que Deus os chamavam para proclamar. Que vai de Isaías a Oséias, dos profetas maiores, e de Joel a Malaquias, dos profetas menores. E do Novo Testamento nós temos também 4 divisões. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida, os milagres, a peregrinação, o nascimento, a vinda
enfim, de Jesus, é a vida de Jesus, os evangelhos. Em seguida, nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Em Atos, nós vemos a expansão e peregrinação da Santa Igreja. É em Atos que nós podemos ver a missão, o ide dos apóstolos. Em seguida, vem as epístolas, que são cartas de exortação, correção e ensinamento dos apóstolos aos fiéis e às igrejas que iam se formando nas cidades onde eles passavam. Nas epístolas nós conseguimos ver o cuidado, o pleno cuidado que os apóstolos tinham pela igreja de Cristo. É o acompanhamento, o contínuo acompanhamento desses fiéis. Essas epístolas elas foram escritas por Paulo e também tem Hebreus com um autor desconhecido, que vai de Romanos a Hebreus. E por fim, o livro profético de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, que conta a volta de Jesus e sua vitória sobre todas as coisas. Dentro de tudo que eu falei para vocês, agora fica a questão: qual a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica? A Bíblia Católica, ela segue como cânon a Septuaginta. A Septuaginta é o cânon do Antigo Testamento. Só para explicar para vocês, cânon é um catálogo de livros sagrados. Para a Santa Igreja, os livros sagrados são aqueles inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, inspirados e escritos pelo Espírito Santo. Então, dentro do cânon católico, nós seguimos a Septuaginta, que é a tradução da Tanakh, usada pelos judeus antigamente, antes de Cristo, e até um pouquinho depois da sua ascensão aos céus, ao grego. Então pegaram a Tanakh e traduziram para o grego, formando assim a Septuaginta. A diferença da Tanakh para a Septuaginta é que na Septuaginta há mais 7 livros e trechos de Esther e de Daniel que não tem na Tanakh, por não fazerem parte dos critérios usados pelos judeus. Então, um exemplo de um critério é que os livros fossem escritos em Jerusalém. Então, os livros que tem na Septuaginta provavelmente não foram todos escritos em Jerusalém, ou passou de um ano, né, que eles traziam Macabeus como último livro. Então, se foi escrito depois de Macabeus, também não fazia parte da Tanakh, formando assim a Septuaginta, que tem os livros chamados deuterocanônicos, que são esses que eu acabei de falar para vocês. O que importa para nós católicos é a fé dos apóstolos, porque nós seguimos a fé dos apóstolos. Então, os apóstolos usavam a Septuaginta. Uma prova disso é que várias referências do Antigo Testamento no Novo Testamento são usando a linguagem da Septuaginta. Em Mateus 4, capítulo 4, tem uma passagem que fala da boca de Deus. Essa expressão da boca de Deus, ela é usada na Septuaginta, não tem na Tanakh. Na Tanakh, eles usam a expressão na boca do Senhor, que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. É só um dos exemplos da citação, referenciação à Septuaginta. Então, nós usamos a Septuaginta porque a Igreja Católica, os apóstolos usavam a Septuaginta. Respeitando a tradição, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, nós vivemos isso na Sagrada Escritura. O cânon católico foi fechado no Concílio de Roma por volta do século IV, mais ou menos. No Concílio de Roma foi usado e determinado a Septuaginta como fazendo parte do nosso Antigo Testamento. E começou-se a tradução do Novo Testamento para a Vectus Latina. Então, as pessoas que estavam organizando para o Concílio de Roma começaram a traduzir os livros do Novo Testamento para o latim, transformando assim na versão Vectus Latina. Por volta do ano 382, o Papa Damaso I chama São Jerônimo para inspeção da Vectus Latina e tradução para um latim mais vulgar, formando assim, né, a Vulgata Latina, oficializada no Concílio de Trento como a tradução principal e única da Igreja Católica. Essa oficialização da tradução Vulgata Latina se deu quando Lutero alterou uma passagem de Romanos
e também tirou o livro de Tiago da Bíblia que ele fez traduzindo para o alemão. Dada essa total distorção da Sagrada Escritura, viu-se a necessidade de iniciar um concílio de Trento, deixando explícito a tradição da Sagrada Liturgia, da Sagrada Escritura, das missas, das solenidades, enfim. No Concílio de Trento, então, foi definida a Vulgata Latina como principal e única da Santa Igreja Católica, que é a que nós usamos até hoje. Tomando como exemplo a distorção feita pela Bíblia, fica aí a resposta. A Bíblia ela deve ser lida e interpretada segundo a moção do Espírito Santo, porque foi ele quem escreveu. Então só ele pode dizer pra gente como interpretar. E a Mãe Igreja, com cuidado aos seus fiéis, faz isso por nós. Como uma mãe pássaro que tritura o alimento na boca antes de passar para o filho, a Igreja faz a mesma coisa, respeitando a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, a Igreja Católica ela nunca deixou de colocar à vista ou nas mãos dos fiéis aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Muito pelo contrário, ela deu pleno acesso. A Vulgata Latina é um dos principais exemplos. Para que os fiéis tivessem acesso ao latim, a Bíblia foi traduzida para a Vulgata Latina. E também a interpretação hoje que nós temos e sempre teremos do Sagrado Magistério das passagens e das leituras feitas na Bíblia. É o pleno cuidado. O Sagrado Magistério já faz essa interpretação por nós. E respeitar o Sagrado Magistério, como diz o próprio Catecismo, é respeitar aquilo que Jesus disse para nós. Aquele que os ouvir também escuta a mim, se referenciando aos apóstolos. Aqueles que ouvem os apóstolos também escutam a Cristo. Então, numa ação de obediência a Cristo, nós recebemos a interpretação dada por Deus, pelo Espírito Santo, ao magistério da Igreja. Ou seja, nós não podemos fazer a nossa livre interpretação caso a gente não respeite a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Santo Agostinho deixa para nós uma frase que resume tudo isso. Quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Santa Igreja Católica. Sem a Igreja Católica não existiria a Sagrada Escritura. E é por meio da Igreja Católica que hoje nós entendemos aquilo que a Sagrada Escritura quer falar para nós. Sobre uma polêmica muito atual sobre a atualização e contexto da Bíblia, o Catecismo deixa claro para a gente que a Bíblia ela deve ser lida seguindo e respeitando o contexto histórico e a linguagem da Bíblia utilizada. Então não dá para pegar um livro do Antigo Testamento ou até mesmo do Novo e falar que a Bíblia é machista, homofóbica, racista ou qualquer outra coisa, porque nós não estamos, nessa atitude, nós não estamos respeitando o contexto e a linguagem da Sagrada Escritura. Nós, enquanto igreja, precisamos entender aquilo que o Catecismo fala pra gente em resumo do que é a Sagrada Escritura. Toda a Escritura Divina é um só livro. Este único livro é Cristo, porque toda a Escritura Divina fala de Cristo e toda a Escritura Divina se cumpre em Cristo. Falar que a Bíblia precisa ser atualizada ou que qualquer outro termo que a gente possa usar referente à Bíblia é falar que Cristo precisa ser atualizado e que Deus não é o Todo-Poderoso, o Onisciente e o Onipresente. É também um atentado e um ataque ao Divino Espírito Santo. Então, muito cuidado se você pensa essas coisas sobre a Bíblia, porque a Bíblia é o verbo que se faz carne. Então, ela precisa ser amada e respeitada com todo o respeito possível. E, por fim, o Catecismo nos fala, nos livros sagrados, o Pai, que está nos céus, vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. A Bíblia é instrumento divino para que alcance o seu coração, ter
pleno contato e intimidade com a Bíblia, ter pleno contato com Deus. A leitura da Bíblia é necessária. O contato e estudo da Bíblia é necessário. Eu, Nathalie, digo que a Bíblia é a maior e a mais linda carta de amor feita somente para você. Então, leia. É necessário. É isso então, pessoal. Eu queria agradecer, pedir para que vocês curtam, compartilhem, comenta, envia para avó, para tia, para quem você quiser. É importante lembrar vocês também que o nosso grupo acontece na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Londrina, na zona leste de Londrina, às 4 horas da tarde todo sábado. Venha nos visitar, venha nos conhecer, nós vamos amar te receber. Tchau!